Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Te Acolher Brasil. Falaremos de inclusão, vamos falar sobre autismo, falar sobre condomínios. E a gente não poderia deixar de registrar que nós estamos aqui nos estúdios da US Maia Produções, que fica em São Bernardo do Campo. Registro aqui meu agradecimento desse estúdio lindo, belíssimo que o Te Acolher está. E hoje com uma convidada mega especial. Não vou conseguir falar currículo, vou ter que ler. Só para vocês terem uma ideia do nível dessa nossa entrevistada de hoje. Ela é formada pela PUC, é advogada, sócia do escritório Irina Uzum Advogados Associados, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, especialista em Direito Imobiliário, mestre em Soluções Alternativas de Controvérsias pela EPD e foi síndica orgânica e trabalhou como síndica profissional e vai falar hoje sobre condomínio e autismo. Nossa querida doutora Irina Uzum, seja muito bem-vinda, Irina. Ai, muito obrigada, Lu, sem doutora, né? Sim. Estamos aqui informalmente, por favor. Eu brinco, não tenho doutorado ainda, mas vamos lá. Que alegria estar aqui hoje, um dia frio, mas com muito calor humano. E agradeço muito o convite, fiquei realmente muito feliz pelo Te Acolher, um projeto incrível, maravilhoso. Sigo no Instagram, sigam todos. É incrível o projeto, o trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Gente, para quem não sabe, a Irina foi professora na Faculdade de Direito em São Bernardo do Campo junto comigo, na Faculdade FAPAM. Nós lecionamos em conjunto e lá nós éramos muito comportadas, né, Irina? A gente sempre foi professoras muito quietinhas. Muito. Aprendemos muito. Que bacana, e a sempre, Irina, que amizade gente, incrível. Muito. E é legal porque assim o Luan, meu pequeno Luan, ele não fala os nomes, né, das pessoas. Então ele coloca alguns apelidos. E a Irina é a famosa tia cara a cara. Não sei se eu vou ter coragem de fazer aqui, por quê? Mas acho que deixou a curiosidade no ar, deixar registrado. Para quem lembra, a gente entrega um pouquinho a idade, não é mesmo? Tinha aquela bonequinha da Mônica, a Cebolinha, que a gente mudava o rosto, né? Então eu tampava o rosto para ele, fazia expressões, uma hora sorrindo, outra hora brava. Então toda hora que ele me via, ele brincava a expressão. E eu falei pra ele. Me apelidou de tia cara a cara, maravilhoso. E eu falei pra ele assim, ó, hoje eu vou estar com a cara a cara gravando lá o podcast. Ele, mãe, então fala pra cara a cara brincar com a gente de pega-pega. Aí já começa. Olha, a tia tá um pouquinho enferrujada, mas a gente tenta. Bom, mas eu vou ter de colocar no nosso desafio aqui do podcast. Vamos lá. Sempre a gente começa com uma pergunta que eu acho que é a pergunta mais difícil. Lembrando que Te Acolher é uma rede de apoio, né? E quando a gente criou esse movimento Te Acolher, eu me deparei com uma pergunta que eu não sabia responder. E eu levei anos para conseguir responder. Que é, quem era a Luana? Então eu te pergunto, quem é a Irina Uzum? Difícil. Como nos definir? Qual que é a imagem que nós temos? E é interessante porque essa pergunta vai ao encontro do nosso tema, desse autoconhecimento, da imagem que nós temos de nós e que os outros têm de nós também, não é mesmo? Hoje, claro, me defino profissionalmente como uma advogada, atuo na área de condomínios, mas sou civilista, atuo em todas as áreas relacionadas ao direito civil. E eu acho bem interessante que eu tenho visto recentemente aquela descrição para todos verem. Acho que a gente poderia fazer isso hoje, né? Vamos nos inscrever. Bom, posso começar aqui. Eu sou mestiça, de ascendência japonesa e búlgara, já começa essa diferença. Eu sempre brincava que eu sou um acidente geográfico em sala de aula, né? Nome russo, sobrenome turco, ascendência japonesa por parte de mãe, búlgara por parte de pai. Tenho luzes loiras, cabelo na altura dos ombros, um pouco abaixo do ombro. Estou hoje com uma blusa preta de gola alta e um casaco, um terninho preto também. Bom, vou fazer a minha, então. Vamos lá. Sou uma mulher morena alta, de cabelo preto, longo, liso. Eu estou com uma blusa de manga comprida preta, com alguns detalhes em verde escuro. Sou uma pessoa de corpo médio. E a gente está no estúdio aqui dos Maias Produções, o estúdio para podcast, com a nossa companheiras aí,
a Beth, nossa companheira, e o Rambo. Um abraço para vocês. E é isso, fizemos nossa descrição. Aliás, tinha que ser protocolo, não te acolher isso. Olha que interessante. Porque a gente coloca escrito, mas a gente não faz. Exato, Vou começar a descrever. Para descrever, para que todos possam ter essa noção de quem nós somos, primeiramente, não é mesmo? Então, hoje, eu falo que a gente deu aula, o que eu mais gosto de fazer, de fato, é lecionar. É que, atualmente, na nossa área, somente viver da docência é difícil. No Brasil não dá, né? Fica mais complicado, mas nós adoramos dar aula, esse contato é algo que a gente sentiu muita falta, principalmente na pandemia, esse contato com os alunos, essa troca, que a gente aprende muito também, nos motiva a cada dia. A Irina é casada com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo. O Du, o nosso Du. Mas você é civilista. E como que você entrou em condomínio, em ser síndica? Olha que interessante. Eu fui convidada para ser presidente da mesa em uma assembleia. E eu costumava ir nas assembleias de condomínio, isso é bem importante, não é mesmo? As pessoas reclamam, falam, poxa, mudaram, tal. Eu não aprovei. Claro, mas você foi. Você se interessou no que seria discutido naquela assembleia naquele dia? Não, então não reclame depois do que foi decidido, não é mesmo? Então costumava participar, minha mãe sempre nessa área, e eu brinco que meu pai foi um síndico profissional nos anos 60, porque ele era advogado e advogava para condomínios e na área de direito imobiliário. Ele elaborava as assembleias, atuava e ele acabava sendo eleito síndico de condomínios. E ele era síndico de vários condomínios nos anos 60. Que nem falava em síndico nem profissional. Nem se falava em síndico profissional. Então, eu já tinha essa área muito forte. A gente nega muitas vezes as nossas raízes. E acabei, nesse dia, sendo eleita por aclamação. Achei bem interessante essa frase, essa modalidade. Mas aí eu entendi onde eu tinha entrado, vamos dizer dessa forma, quantos problemas que tinha o condomínio onde eu moro, eu estava com infiltração no subsolo, ação trabalhista, que é a sua área, Lu. Imagina, exato, muitas coisas. Hoje, veja, meu irmão é síndico, um primo síndico, eu falei, nossa, acho que estava no DNA. Mas achei muito interessante, comecei aos 20 e pouquinhos anos, envelheci alguns anos nessa área, e fiquei por 5 mandatos, quase 6 mandatos consecutivos no meu prédio. E fui estudar, fui entender, fui fazer curso de direito imobiliário, condominial. Fui fazer curso de síndica profissional. Aí atuei como síndica profissional para sentir. E hoje, claro, com toda essa experiência adquirida, eu consigo advogar na área de uma forma muito mais eficiente. Você leciona também na área, não leciona? Sim, para síndicos profissionais. É muito interessante, exato. E nós falamos dos conflitos em condomínios, que com a pandemia cresceu demasiadamente. Você acha que impactou muito a vivência que a gente teve na pandemia nos condomínios? Ou você acha que as pessoas... Porque falaram assim, as pessoas vão entrar na pandemia e vão sair melhores. Você concorda com isso? Discordo. No começo, foi legal. No começo, todo mundo se abraçando, aquele sentimento de solidariedade, as pessoas se prontificando para ir ao mercado, para a pessoa idosa. Mas, por outro lado, eu acho que isso também despertou muita coisa ruim, porque nós tivemos que fechar as áreas comuns do prédio. Evidente, não podia ter aglomeração, não tinha vacina, a gente não sabia, era muito novo. E os síndicos tiveram muita dificuldade. Como agir? Questão de barulho, de reforma, não é? Todo mundo em home office, a maioria das pessoas em home office, dentro de casa o dia inteiro. Como agir nesses casos? Então, as pessoas entravam em contato comigo e falavam, Irina, se fechou o salão de festas, por que o valor do condomínio continua igual? Por que o valor do meu condomínio não abaixou? E reclamação de barulho, eu como advogada mesmo atuei em muitos conflitos
condominiais decorrentes dessa questão de barulho, porque um arrastar de cadeira deixava a pessoa completamente descompensada. Eu acho que as pessoas já ficaram doentes, a saúde mental, que foi o Exato. tema mais tratado da pandemia. Então, assim, as pessoas já estavam mentalmente cansadas. Sim, Então, qualquer coisa era estopim para uma briga, para uma confusão. exato. Eu fui fazer uma audiência na pandemia, e online, né? Audiência online. E aí eu fui fazer essa audiência, e na hora que eu comecei a audiência, começou pac, 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 poink, poink. Eu falei assim, gente, meu filho fazendo barulho na hora da audiência. Quando fui ver, não era o Luan, era o meu vizinho, que tava fazendo barulho, arrastando o móvel. E eu fingi que nada estava acontecendo, continuei linda, leve, com a minha pantufa no pé, mas vestida a caráter, né, pra audiência. O juiz reclamou. Nossa, é bem Olha. ativo aonde a senhora está. Eu falei, estou em home office, excelência. Como acho que 90% da população brasileira. Mas eu vi que na Exato. pandemia as pessoas ficaram muito afloradas, né? Também. Mas eu lancei uma frase na pandemia, logo no começo. E eu lancei uma enquete, falei assim, como você se sente no lockdown? Aí as pessoas mandaram um monte de mensagem, tô triste, não gosto de ficar preso. Falei, parabéns, bem-vindo ao meu mundo. Pra gente poder, o quê? Exato. Trazer a discussão o autismo. Exato. Porque a gente fica isolado do mundo, né? A família, ela é isolada da sociedade. Então, foi uma oportunidade que a gente teve para tratar desse assunto. Mas pensando em condomínio um pouquinho, até pra gente chegar no nosso tema principal, Sim. quais são os documentos que regem o condomínio? Porque as pessoas confundem. Sim. As pessoas não sabem, tá, mas o que é lei no condomínio? Você me pergunta, Luana, mas o que é lei no condomínio? Quais são os documentos que envolvem essa relação de condomínio? Claro. Essencialmente, nós temos a convenção e o regimento interno, que tratariam de assuntos diferentes. A convenção, de modo mais amplo, trata da questão das unidades individuais, a área, a fração ideal, a constituição, quando o condomínio foi constituído, registrado em cartório. Então, são questões mais amplas. E até por isso que o Código Civil delibera que, para se alterar a convenção, é necessário quórum de 2/3, tá? Então, nós tínhamos também aquela questão, teve uma lei recente que instituiu, alterou a questão da finalidade do condomínio, que se necessitava de 100%, questão de fachada ainda precisa de quórum unânime. Então, algumas questões que envolvem o direito de propriedade, essencialmente, de forma um pouco mais ampla, vamos dizer dessa forma. O regimento interno são as normativas, as regras dentro daquela coletividade. Então, questão de barulho, de obra, questão de uso da academia. Hoje deu super certo lá no nosso condomínio, que hoje é um síndico profissional, não estou mais síndica no meu prédio, de reserva da academia, porque as academias também foram fechadas. Então, quando eu abri, ainda que com normas, a procura foi muito grande. Mas para não lotar, não ter um desconforto, nós estabelecemos que a academia seria mediante reserva. Isso deu super certo também, foi bacana. Então, foi uma normativa que nós conseguimos instituir após a pandemia. Também outra normativa interessante, questão de obra. Hoje nós temos das 11 às 15, porque muitas pessoas que começaram em home office prosseguiram. Então, uma sugestão das pessoas que estavam em home office falou: olha, Irina, vamos colocar esse horário, porque das 11 às 15 é um horário de almoço, um horário que não tem muita reunião, seria interessante. Então, nós conseguimos alterar. Uso de salão de festas, todas essas regras internas do condomínio a gente pode colocar no regimento interno. Garagem também. E aí, nesse regimento interno, as pessoas têm liberdade de convencionar aquilo que o condomínio quis. Eu brinquei condomínio, é você comprar um bolo, aquele bolo bem gostoso, mas você só tem um pedacinho dele. Você tem que entender que você não é dono de tudo, você é dono de um Exato. pedacinho só. Exatamente, exatamente. Você tem a sua unidade autônoma, o seu direito de propriedade. Mas, quando a gente fala em direitos, né, a pessoa fala, não, eu tenho o direito pleno de propriedade, tá lá, a gente aprende na faculdade, usar, gozar, dispor livremente da propriedade. Não é bem assim, a gente aprendeu isso na pandemia, principalmente. Nós temos a área comum, mas eu pago, ok. Só que o direito à saúde se sobrepõe ao seu direito individual de propriedade, de usar
da forma como você bem entende. Então, nós temos essas limitações, claro, para ter uma convivência harmônica no condomínio. Senão, vira uma farra, né? Vamos dizer dessa forma. Eu falo que nunca fez tanto sentido a gente falar que o direito de propriedade era ilimitado, mas limitado. Nunca fez tanto Limitado, sentido. totalmente, totalmente. E a gente entrando nessa seara dos direitos, é muito interessante a gente pensar que hoje um direito tratado como absoluto é a não tortura. Tem gente que fala, e o direito à vida? Numa guerra, o direito à vida acaba. Sim. Mas da tortura, não. Por isso que a gente tem o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente. Todas essas questões que foram nascendo e se desenvolvendo. E se a gente pensar na questão, principalmente das crianças do espectro autista, desse isolamento como uma tortura. Quer dizer, essas Sim. limitações, ao meu ver, estudando um pouco isso, quando a gente falou sobre esse tema, eu penso dessa forma. Não respeitar essa individualidade, ao meu ver, é uma espécie de tortura. É engraçado a gente falar sobre condomínio. Eu recebo muitas reclamações no Te Acolher, mas muitas reclamações de pessoas que moram em condomínio, o quanto elas se sentem violadas nos seus direitos básicos. Porque a sensação que a gente tem é que o autista, veja, não de forma universal, mas parece que quando eu recebo o diagnóstico do autismo, parece que vem uma carta escrita assim: você perdeu seus direitos básicos, né? Então, o direito a uma moradia, o direito à saúde, o direito à dignidade da pessoa humana, que é uma coisa que o pessoal fala tanto de dignidade da pessoa humana, mas eu sinto que a sociedade não sabe o que é isso. Não. Porque eu coloco a minha dignidade acima da sua. Então, isso não é dignidade. Exato, exatamente. E se for pensar, não seria nem essa questão da dignidade. A pessoa coloca o interesse dela em cima do outro. A gente conversava um pouquinho aqui antes do início sobre essa questão. Fui pesquisar alguns casos específicos, como o judiciário trata, não é mesmo? A gente tem, abrangendo a questão do condomínio, a gente tem uma lei de 64, Código Civil, que dispôs em relação ao condomínio edilício propriamente. E a gente pensar dessa forma numa questão muito relacionada ao direito de propriedade, mas pensar também com enfoque constitucional. Sim. Não é? O direito civil constitucional. Com esse enfoque justamente nos princípios e garantias, direitos fundamentais. Então, poxa, eu li uma mãe que recebeu reclamação de barulho, ela mandou uma carta, falou: olha, pessoal, eu me chamo tal, falando, eu moro no apartamento tal, tenho um filho de 3 anos do espectro autista, poxa, vocês querem conhecer? E ela recebeu um acolhimento muito bacana. Mas é exceção, né? É exceção, mas eu acho que muita gente vem mudando essa mentalidade porque tá mais na mídia. Sim, não, o fato de a gente trazer a discussão, o que é o autismo, porque as pessoas, elas acabam na ignorância, tratando o autismo como uma doença, e não é. O autismo é uma diferença, é um jeito de ser. Exato. Se é meu jeito de ser, eu vou ser proibida de morar no condomínio, porque esse é meu jeito de ser, não tem muita lógica. Mas tocou no assunto que eu acho que é o principal do nosso tema, o direito do silêncio. Como funciona, não falando do autismo, mas esse direito ao silêncio no condomínio? Como que funciona? São criadas regras? Como que eu aplico isso no condomínio? Sim, tem as normativas. A gente fala sempre do bom senso, evidentemente. Eu moro embaixo de uma cobertura e a minha vizinha reformou o local. Uma obra que durou aí perto de 2 anos para mais. Um dia eu entrei na minha casa, eu falei: roubaram meu apartamento. Roubaram, assim, as coisas no chão. Quadro no chão, vaso caído no chão. Por causa do atrito? Por causa, exatamente. Impacto? Exatamente. Da máquina que foi utilizada para refazer ali a impermeabilização.
tremeu tanto que derrubaram os quadros, as coisas dentro do meu apartamento. Então, veja, mas não era aquela época do home office. Mas não é razoável. Não é razoável, exatamente. Acho que tem que ter comunicação. Eu acho que isso é fundamental. Você ter uns canais de comunicação eficientes dentro do condomínio. Tem no elevador, hoje tem aqueles painéis eletrônicos que eu acho que são muito eficientes, todo mundo acaba lendo. Você tem um grupo de WhatsApp que alimente constantemente esse grupo para trocar ideias, para informar, questão de barulho, falar, olha, pessoal, aconteceu tal coisa. Claro, tomando muito cuidado com certas questões. Se a gente for brincar um pouquinho aqui, eu já fui vizinha do gemidão do WhatsApp, né? Meu pai. A gente fala, e eu sendo síndica, eu sofria com isso, porque para me acordar de madrugada com um gemidão do WhatsApp não é nada agradável. Então, claro, tem que ter esse bom senso. Então, chega um limite que as pessoas têm uma tolerância cada vez menor e tem que tomar cuidado com isso, de reclamar, falar, olha, vamos tentar chegar a um consenso. Veio um caso interessante para mim essa semana que nós tentaremos fazer uma conciliação no caso seria uma mediação, porque são vizinhos, e é um senhor que se incomoda com tudo e uma mulher que mora em cima da criança, tranquilamente, ela falou, olha, eu já deixo meu filho brincando mais no playground, para ele não se incomodar, e qualquer barulhinho, mas qualquer mesmo, ele pega o rodo e bate no teto dela. Então, ultrapassa esse limite do razoável. O que eu acho bem interessante, funcionou muito na pandemia, foram as enquetes. A gente encaminhava as enquetes. Olha, o que vocês acham disso? Do horário de obras foi dessa forma. A maioria venceu. Ah, legal. É uma forma democrática de deliberar sobre o assunto. Olha, o que a maioria decidiu, o interesse está aqui, as pessoas votam e a gente resolve. Eu acho bem interessante porque você coloca aquela coletiva, os condôminos, para fazerem parte daquela decisão. E não fica unilateral, não né, do fica. síndico. E hoje eu vejo muito essa gestão do síndico morador, aquela coisa antiga, pessoa às vezes mais velha, que não é flexível e fala, não, eu decido, aqui eu sou o síndico, eu decido e ponto final. Isso não funciona, isso quer ser o dono do bolo. Exato. E é o tipo de síndico que muitas vezes multa uma unidade onde tem uma criança com espectro autista, sabe? E fala, não, é barulho. Por quê? Porque às vezes o condômino reclamou tanto que ele fala, é barulho, vou multar. Não, porque não é voluntário. Isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que esse é o ponto principal. Exato. Não é uma ação. Essa criança, essa família não pode ser punida por algo que não é feito de propósito. Eu acho que que as pessoas entendendo isso, eu conversei um pouco ontem com o Edu, e ele falou, olha, fala sobre isso, como é que você pode imputar uma responsabilidade de algo a uma pessoa que não tem essa consciência dos seus atos? Porque, olha assim, que interessante. As crises, eu acho que o ponto de um condomínio é crise sensorial, acho que é o ponto nosso de discussão, né? O autista, ele tem as suas crises sensoriais. Então, ele precisa se regular de uma forma. Certo. E aí, ele vai se regular com o quê? Vai se regular com o que a gente chama de estereotipias. Então, o Luan, ele se regula correndo. Então, por exemplo, eu moro em condomínio. 12º andar. Meu apartamento não é tão grande. Então, o que o Luan faz? Ele abre a porta do apartamento e corre no corredor do prédio. É uma forma de ele se regular? Sim, é uma forma de se regular. Quando eu vejo, ele já está correndo. Mas outros gritam, batem palma, andam no ponta do pé, olha de lado, faz barulhos com a mão. Então, assim, ele precisa se regular. Esse precisar se regular, eu ministrei numa igreja essa semana e eu falei, gente, a estereotipia é mais ou menos assim. Eu estou sentindo dor, muita dor. E a estereotipia, aquele meu gesto, ele vai curar a minha dor. E aí você tem 2 caminhos a seguir. Ou eu falo para a criança, para o adolescente, para. E eu falo o seguinte, você pode continuar sentindo dor porque eu não me importo. Ou eu deixo ele se regular e tirar a dor. E aí você pega uma criança que tá pulando naquele piso de taco.
O vizinho vai reclamar porque para ele é barulho. Mas o que é barulho? Exato, exato. E nós temos essa tolerância. Nós temos que ter essa tolerância de horários. Falo, poxa, às vezes o meu andar eu falo que eu sou muito, tirando essa questão do andar de cima, o meu andar é maravilhoso, é incrível. Do lado é uma senhora que mora sozinha e ela recebe os netos. E aí vem aquela gritaria de que eu vou reclamar um domingo. Poxa, ela tá feliz. Dia de família Dia já, de né? família, recebendo os netos, as crianças felizes, sabe? Ah, eu ponho um fone de ouvido. Às vezes, se eu preciso estudar, ler alguma coisa, põe um fone de ouvido, tá tudo certo, resolvido. Às vezes, sabe, conversar também, não é? A gente vai nesse nome maravilhoso, ter acolher essa família. Vocês precisam de algo? Olha, quer não sei, um tapete de EVA? Olha, vamos aqui, vamos. Tenta acolher essa mãe, Buscar essa família, soluções, né? buscar soluções em conjunto, não só com os vizinhos, mas com o síndico, com o condomínio. Leve isso para a coletividade. Eu acho que muito do que é decidido e feito nesse condomínio é sim pela postura do síndico. E como que eu torno público que o meu vizinho é autista? Essa é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o Luan é autista. Mas eu conheço, sei que no meu prédio deve ter uns 3, 4 autistas só na minha torre. Mas os outros não sabem. E como que eu torno isso público de uma forma que... Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu pedi pro síndico uma oportunidade de falar que meu filho era autista. Ah, Porque ele tem comportamentos que para mim são normais, mas algumas pessoas entendem que é diferente. Então, talvez os olhares dos funcionários, dos colaboradores, podem gerar nele uma crise. Então, eu queria falar. E ele falou, tá, mas se eu colocar isso na rede interna, eu tô divulgando, como que eu vou divulgar isso? Vou falar que eu estou expondo, como que é essa exposição? Então, assim, como que eu torno público? Assembleia quase ninguém vai. É a verdade. Como que eu torno isso público? De uma forma que eu não exponha essa família de uma forma negativa. Ah, então, eu acho que isso é muito complicado, a questão do estereótipo. Você colocar, é o autista como se fosse uma doença que você mencionou. Eu acho que tem que primeiro conversar com essa família e, de repente, convocar, por exemplo, fazer reuniões. Hoje nós temos os condomínios clube. Sim. Faz um evento que reúna outras famílias, outras crianças. E, de repente, naquele evento, naquele momento, você possa trazer essa união. Falar, olha, vem cá, vamos fazer a inclusão. Porque é isso que nós temos na Constituição, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O objetivo primordial é a inclusão. E nós temos uma evolução imensa. Antigamente tinha uma segregação. Sim. Se colocava dentro de casa, se deixava excluído da sociedade, não tinham escolas específicas para isso. Então, a gente vê que hoje existem profissionais habilitados, hoje existem escolas preparadas para isso, porque eu acho que é necessário. A gente fala da questão da exclusão e inclusão, mas nós precisamos pelo menos ter profissionais, professores, aqui a gente falou de lecionar, que estejam preparados para lidar com essa situação e não excluir. É muito fácil excluir, muito fácil colocar uma portinha. E essa criança que já era excluída fica ainda mais segregada. Verdade. Ó, Isso é você muito que é triste. síndico que está nos acompanhando, se você tiver dúvidas, deixe suas dúvidas no comentário, que a nossa equipe vai estar respondendo. Estou aqui respondendo também algumas dúvidas. E você pode compartilhar também. E ó, uma dica, a solução é conscientizar. A gente fala tanto de acolhimento, porque o acolhimento ele só acontece se tem amor. Se não tem amor, não é acolhimento. Então, para a gente fazer um belo de um acolhimento, a gente precisa conscientizar. Ó a dica do seu condomínio. Fale de inclusão. Exato. Faça palestra, promova eventos, ações. Aliás, parece que, não sei se é só na minha região, no meu condomínio, mas as pessoas pararam de conviver, né? Aqueles Sim. momentos de interação nos condomínios, até agora eu não vi mais.
Teve, bem no começo da pandemia, aqueles shows em alguns condomínios, condomínio clube, principalmente, que tem aquele pátio central. Então, levavam pessoas, as pessoas iam na varanda, tava tudo bonitinho. Hoje parece que degringolou de uma forma, porque as pessoas estão enlouquecidas em bares, em jogos de futebol. Não é Quer sair de casa a qualquer Querem custo sair agora? de casa a qualquer custo. Eu vejo muito isso nas ruas, a gente presencia muito isso. Mas onde você mora? Poxa, se você não se der bem, não tiver o mínimo de civilidade naquele ambiente onde você mora, desculpa, amigo, vai morar numa chácara. Tem até uma imobiliária que advoga, ela falou que tinha um senhor que reclamava muito, falou, não, eu não aguento barulho, eu vou embora. Aí ele comprou uma chácara. Aí ele foi morar na chácara e ele falou, nossa, aqui é muito silencioso. Gostei. Não gostei. Eu vejo A as gente pessoas... reclama de viver em sociedade, mas a gente Exato. não consegue viver sem. Não consegue. E recentemente eu assisti, eu fiquei bem emocionada, muito tocada. Você deve ter visto também, que é O Amor no Espectro. A série na Netflix, né? É Eu uma não consigo série assistir, documentário. Irina. Não consigo assistir, porque eu tenho que pensar que meu filho vai namorar, entendeu? Vocês não estão preparados para esse assunto. Meninas, preparem que vai ser uma sogra bem ciumenta. Não estou preparada, gente, para pensar no Luan namor... É que nem aquela advogada extraordinária. Sim, O meu filho- outra série interessante. O pessoal, eu gosto muito, né, de séries que falam sobre autismo. Aliás, meu hiperfoco é autismo, não adianta. E aí, eu gostava muito dessa série, até que ela começou a namorar. Eu falei, não, eu não tô preparada. Essa evolução não chegou em mim ainda. Ah, mas olha que interessante a liberdade que eles têm. E é um amor tão puro. Recentemente eu conversei com uma psicóloga também, que ela explicava também sobre o espectro autista. E falou, são pessoas tão inteligentes e tão puras, não é? Eu falo, quem é do espectro autista tem uma pureza. É isso que as pessoas precisam entender. E aí a gente fala de comunicação, de inclusão. Entendam, assistam essas séries, vejam como é que a pessoa se comporta, entender essas peculiaridades e respeitar. Sim. Porque meu sobrinho, recentemente, ele comentou essa coisa de, né, hoje a internet, são seguidores. Ele falou, ai tia, tem um menino lá que se veste com uma peruca, ele tem mais seguidor. Eu falei, tá, e o que isso afeta a sua vida? Você deixa de viver? Você deixa de comer? Você deixa de fazer as suas coisas por causa dele? Porque ele tem mais seguidores? Não afeta em nada. Eu falei, então pronto, o problema está resolvido. O problema está resolvido. As pessoas se incomodam tanto com o outro, não é? Se incomodam com as atitudes do outro. Muito, o comportamento dos autistas que eu convivo é um comportamento muito assim. Eles lidam com mais facilidade com situações do dia a dia do que nós. Então, Exato. se eu não te ver durante um mês, eu não vou deixar de gostar de você porque eu não te vi um mês. Uhum. Mas a gente fica se cobrando, né? Nossa, Sim. não vi, não falou comigo. E não, o Luan ficou a pandemia sem ver os amigos e quando voltou é como se nada tivesse acontecido. Entretanto, os colegas que ligavam para ele não atendia, porque amigo de escola se fala na escola. Ponto final. Então, e assim, ele sofre menos nesse ponto. Por outro lado, eu acho que a falta de compreensão da sociedade, de entender que são comportamentos, são condutas que não são programadas, né? Então, assim, o autista ele não tem um comportamento programado. Ele não vai ter uma atuação programada. Ele não vai pular e fazer barulho porque ele quer te incomodar. Mas porque ele está buscando forma de se ajudar, de se regular. Essas questões das crises sensoriais é uma coisa que me pega muito. E eu vejo o quanto a falta de conscientização e de informação faz com que as pessoas tenham uma conduta pior. Então, por exemplo, as multas de condomínio. Sim. Pulou, multou. Olhou feio, multou. Andou, multou. Exato. Parece que a gente tem denúncias de fábricas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre um caso que a gente pegou de uma família que se sentiu expulsa do condomínio. Ela tem um adolescente no espectro, então um adolescente autista.
E eles são locatários de um imóvel, de um apartamento, mas receberam tantas reclamações do condomínio, que aí eles viram que não reclamar para eles não adiantava, começou a reclamar para quem? Pro locador. Até que eles se sentiram coagidos a sair do condomínio, pressionados. E uma dessa situação é que proibiram o filho adolescente, nível 2 do autismo, não verbal, né, com algumas dificuldades sensoriais, umas crises sensoriais, proibiram ele de circular no parquinho do condomínio, porque o parquinho era para até 12 anos e ele já tinha passado os 12 anos. Como que você vê essa situação e tem solução para isso? Vamos lá. Talvez começando pela última pergunta, tem solução? Tem solução. Que eu acho que vai nessa linha da informação e dessas pessoas entenderem, quando a gente fala, eu estudei alguns casos, até quando a gente falou, foi pesquisar a jurisprudência, como o judiciário intervém. O judiciário, os juízes costumam informar o seguinte: olha, nós vamos intervir nas questões condominiais somente quando houver um ilícito, um abuso de direito efetivamente comprovado. Então, vejam, nesse caso, para mim é evidente que houve um ilícito por parte do condomínio. Em qual sentido, Irina? Quando a gente fala em direito à igualdade, quando você está um condomínio, vem da copropriedade, né, o domínio em comum. Esse tratamento isonômico, o princípio da igualdade, é tratar os desiguais desigualmente na proporção da sua desigualdade. Então, vejam, vou fazer aqui um paralelo, mas tive uma senhora no condomínio, lá o padrão das fechaduras é aquela bola que a gente chama. Então, você precisa fazer este movimento para abrir a fechadura da sua própria residência. E ela tinha um problema sério de artrose nas mãos. Ela não conseguia fazer este movimento. Ela pediu para alterar a fechadura da porta dela. O que eu tenho na convenção? Que eu não posso alterar o padrão das fechaduras. Alterar a cor das portas seria uma infração? Sim, mas neste caso, o que é prevalente? A questão do condomínio, que seria uma alteração dessa fachada, desse padrão, ou permitir que essa condômina acesse o seu apartamento, instalando uma fechadura que ela possa fazer. Ela não conseguia nem fechar a mão, ela fazia esse movimento para entrar em casa. Eu acho que é razoabilidade. Eu vi um julgado bem interessante que iria nessa linha, que era uma mãe que tinha uma criança com paralisia cerebral que necessitava daqueles canudos de alimentação. E ela precisava deixar secando ao sol. Então, ela deixou num cantinho, numa área comum do condomínio, o condomínio multou. Claro, isso foi judicializado. O judiciário foi muito claro. Falou, espera aí, ela não ofende ninguém. Ela não prejudica o direito dos demais daquela propriedade em comum. E é a dignidade da pessoa humana. É uma questão humanitária. Da mesma forma, eu vou proibir... tinha umas regras absurdas que chegavam também falando daquela... o cachorro. Isso eram normas muito antigas, que quase ninguém tinha cachorro dentro de apartamento. Hoje eu acho que difícil não ter. Difícil não ter. O cachorro tem que andar no colo. Eu tenho uma senhora de 80 anos, com um labrador. Eu vou falar, não, minha senhora, a senhora tem que andar com o seu cachorro no colo. Não faz sentido. Da mesma forma, proibir uma criança de um parquinho por faixa etária, qual que é esse parâmetro? A gente tem que ter essa prevalência, essa equiparação. A dignidade da pessoa humana se sobrepõe de longe ao direito de propriedade. Fato. Eu não tenho a menor dúvida. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Semana passada eu tive também uma reunião em um condomínio. A síndica e a subsíndica não sabiam nem qual era o quórum para se alterar uma convenção. Aí eu comecei a explicar um pouquinho algumas questões, ela falou, é mesmo? Eu falei, vamos sentar aqui, eu vou te explicar como é que funcionam. É puro desconhecimento. Então, eles leram em algum lugar que, infelizmente, passou uma informação distorcida.
O Google, Doutor Google, né? O Doutor Google é terrível porque tem muita informação. As pessoas não peneiram. Uma fake news, uma pessoa diz, não, mas eu ouvi falar, porque não sei quem disse. Espera, vamos pesquisar. Vamos ter uma outra. Às vezes aquela pessoa que tem um aprendizado, uma coisa dogmática do direito, que isso já está ultrapassado de longe. Essa formação dogmática já não existe mais. Quem ainda segue isso, olha, não vai sobreviver nessa área, pode ter certeza. Porque olha que interessante quantas questões vêm para o jurídico para que seja resolvido. E podia ter sido resolvido numa conversa. Em uma conversa, a gente está com um projeto de implementar a mediação. Como funciona isso? Vamos chamar uma pessoa para tentar aproximar. A mediação vai muito nessa linha das partes que têm uma relação anterior, seja de vizinhança, seja familiar, e pretendem manter isso, você utilizar essas técnicas para conversar, é tão bacana. E estando frente a frente, isso eu presenciei sendo síndica. Podem virar amigos. Tinha um músico lá que ele tocava guitarra, outro reclamava do barulho. E até que um dia um desceu na portaria, outro estava lá, eles discutiram um pouco. O cara falou, não, olha que eu tô com minha esposa tá doente. Explicou como resolveu. O guitarrista colocou um fone de ouvido. Pronto. Eles viraram amigos. Olha que bacana. Que final feliz nesse caso. E nós não temos visto isso, infelizmente. Ó, e você que está nos acompanhando, que é síndico, morador de condomínio, tá com dúvida? Manda suas dúvidas no comentário que a nossa equipe vai responder e acompanhar com você. A gente também vai deixar o contato da doutora Irina para que ela possa também tirar dúvidas de vocês. Ó, é um tema que me chama a atenção. Porque quando eu fiz faculdade de Direito, eu tinha um professor que era assim, lei é lei. Lei é lei. E o que a gente está vendo é que nós temos que sempre analisar o caso. Exato. Então, ninguém está falando para você rasgar o regulamento interno do condomínio, não é para rasgar a convenção, mas é para a gente ser já humanos. É um comportamento humano, né? De entender que nada é regra, não existe nenhuma regra absoluta se ela vai ferir a vida do outro. Então, presta atenção, você tem algum autista no seu condomínio, conversa com a família, veja quais são as necessidades dessa criança, desse adolescente, desse jovem, dessa pessoa, e tente adaptar o convívio social de acordo com as necessidades dela. Porque isso é possível, você não vai estar violando nenhum regulamento, e pelo que a doutora nos passou, é o entendimento dos tribunais, né? Ou seja, o tribunal só vai intervir quando ferir, né, de forma muito grave a relação e o convívio. Exato, e é um abuso de direito. O síndico, o condomínio tem a faculdade, a liberalidade de cumprir e fazer cumprir o regimento interno, artigo 1348 do Código Civil, a gente acaba sendo dogmática nesse sentido. No entanto, existe sim abuso de direito nessa atitude de multar uma mãe que coloca aqueles canos para secar o sol do filho que precisa, nessa atitude de proibir uma criança de 12 anos de brincar em um playground. É uma forma, sabe, de forma totalmente inocente. Eu sendo síndica na pandemia, confesso, fechamos o salão de festas, a academia, eu não fechei a piscina. Você não fechou a piscina? Eu não fechei a piscina. Lá é uma área não tão... A piscina é uma raia semiolímpica. A piscina em si até é grande, mas porque tinha sol. As pessoas idosas desciam para tomar sol. E aí eu falava, olha, eu passei comunicado, aí vem a importância de uma comunicação eficaz, eficiente. Olha, pessoal, vamos lá. Eu não vou cercar, não vou proibir a área da piscina, mas se for verificado que tem tumulto, aglomeração, nós vamos tomar as providências. Não é que as pessoas respeitaram? Sério? Sério, foi incrível. Foi incrível, as pessoas desciam e falavam, Irina, obrigado. Eu não fechei playground também. Nossa, gente, eu não fechei playground. Ter tudo fechado. Eu não fechei porque lá é um apartamento também bem pequeno.
Então as mães. Eu falava, gente, desce um pouco. Como é aberto o playground, não tinha brinquedo. Lá não tem brinquedoteca, na verdade. Então é muito aberto, circulava ar, os funcionários estavam sempre higienizando com álcool 70. Eu falava, olha, ok. Isso dava um sossego. Eu acho que também os conflitos não foram tão grandes no condomínio por conta disso. Mas olha, foi difícil ficar trancado Foi dentro de um di- apartamento. Exato. Foi muito difícil. E aí nós temos situações de, por exemplo, regras de piscina. Não pode levar brinquedo. A maioria fala não pode levar brinquedo. Mas se aquele autista tem um hiperfoco em determinado brinquedo e aonde ele vai, ele usa aquele determinado brinquedo. Já tive reclamações de condomínio que queria proibir o autista de frequentar a piscina porque ele só usava esse determinado brinquedo junto. Então, assim, é tão extremista. Nós temos os pet terapia, que são os cachorros que acompanham. Eu tenho uma show. Com a mais linda Nora, minha filha. E a show Ela que é acompanha a Luan. Lindíssima. Só que assim, a show não usa focinheira. Porque se eu colocar focinheira nela, o Luan quer colocar nele. Você entende? Mas ela é inofensiva, né? Totalmente. Ela é então. treinada, ela não... O Luan, ele quando tem crise, ele se debate, ela entra no meio dele e deixa ele... Literalmente, ele tá se debatendo, vai bater nela. E ela fica paradinha até ele se acalmar, dá umas lambidas na cara dele. Aí ele vai se acalmando, aí ele começa, eu te amo, não vivo sem você, eu te amo, e deita. Enfim, ela é totalmente inofensiva. Mas o fato de você colocar uma focinheira no rosto dela, ele se sente agredido. Eu tentei diversas vezes. E aí nós já fomos notificados de que ela, para poder fazer o percurso da porta do condomínio até a portaria, que é um percurso pequeno, se tivesse focinheira, vamos ser multados. Onde está essa normativa? Porque pelo que eu lembro de questão de cachorro, se aplicava a Rottweiler, algumas raças específicas de cachorro de grande porte. Aí que tá. Às vezes, o síndico cria a regra da cabeça dele. Infelizmente. E eu brinco que, embora hoje eu advogue muito na área de condomínio, eu advogo mais para condôminos. Sério? Contra os síndicos. A atitude do síndico, na verdade, né? A atitude do síndico coloca em risco toda a coletividade condominial. É sério. O pessoal vem me trazendo coisas, assim, vai desde a aprovação de rateios de mais de R$1 milhão sem o devido quórum. Nossa. Até imposição de normas que não existem. Onde estão essas regras? Eu fui recentemente, não, mas sempre foi assim. Ok. Onde foi deliberado? Em qual assembleia isso foi discutido? Porque não nem tem. foi. Não foi. Pois é. Não, mas todo mundo faz isso, só sua cliente que reclama. Oi? Sério, eu falo, olha, normatiza, vamos fazer uma assembleia, nesse caso específico, vamos chamar esse síndico para conversar? Eu fico pensando agora, a gente podia montar um curso, Lu, para conscientização, um curso voltado para síndicos e condomínios, porque eu vejo que a esmagadora maioria desconhece esse assunto. Vamos fazer um chá da tarde, mas, um Celina, domingo. Tem síndico que nem te atende. Então, a reclamação olha a arbitrariedade. Tá, gente, recebeu uma multa, vai conversar com o síndico, porque ele pode cancelar a multa. Exato. Tô errada? Não, muito Posso pelo levar contrário. isso pra discutir numa assembleia? E deve. Ah. E deve, porque essa multa você só consegue cobrar essa multa judicialmente se ela foi devidamente ratificada em assembleia. Peraí, para tudo. Olha só. Essa é quente, hein? É. Segura. Você recebeu uma multa no condomínio por causa de barulho, por proibição de área comum. Você tem uma família, você tem um autista em casa. Você recebeu essa multa. Essa multa tem que ser validada onde? Em assembleia, pessoal. Primeira coisa, direito constitucional da ampla defesa. Artigo 5º da Constituição Federal. Independentemente do que está lá, você pode ter um prazo. Então, você recebeu uma advertência. O que a gente sempre fala, uma questão, né? Indo aqui um pouquinho, uma questão legalista, mas as pessoas me perguntam,
Poxa, Irina, eu já recebi a multa, depende da gravidade. Se eu tenho uma festa, o condomínio deu uma festa no salão, foi minha primeira multa, no meu primeiro mandato de síndica, o rapaz deu uma festa, assim que eu cheguei, tinha ido jantar com o Edu, eu cheguei, tinha a polícia, já deu aquela taquicardia, eu falei, invadiram o prédio. Não, os vizinhos chamaram a polícia, foi uma festa regada a drogas, bebida. Aí já. Sabe, tinha coxinha de frango na piscina. Eles destruíram o Meu condomínio, Deus. jogaram ovo da janela. Foi um horror. Você vai esperar que esse condômino repita isso para multá-lo? Não vejo necessidade. No entanto, essa multa precisa estar muito bem redigida, conferindo àquele condômino direito de defesa e o prazo para tanto, a ser analisado pelo corpo diretivo. Feito isso, ele exerceu o direito de defesa, ainda assim, você leva essa multa para ser ratificada em assembleia. Olha que interessante, porque você conferiu àquele condômino todos os meios de direito, de ampla defesa previstos e possíveis para que ele contestasse a aplicação daquela multa. E se a Olha que assembleia vai interessante. ser daqui 8 meses? Tem que levar. Lá, Você o que a conchama? gente faz? A gente ratifica por ano. Então, tem uma assembleia ordinária, Assembleia Geral Ordinária, na qual nós temos aprovação de contas e um item de pauta, geralmente, pode ser numa assembleia extraordinária, também não vejo problema algum. A lei não discrimina que seja em uma ou outra, mas com um tópico específico, ratificação das multas aplicadas durante o ano de 2022, por exemplo. E oportunidade de apresentação de defesa aos interessados. Então eu recebi essa Acabou. multa, eu pago, porque ela vem no meu boleto do condomínio. E aí? Aí que tá. Já vem a cobrança antes de ser analisada a sua defesa? Exatamente. Isso está errado. Isso é ilegal, isso é arbitrário. Consegui quebrar muita multa, principalmente na pandemia, notificando o condomínio. O condomínio, o jurídico desse condomínio era tão ruim, desculpem, mas era despreparado, vamos Não dizer era dessa eu. forma. Evidente não que sou não, eu. eu tenho certeza que não. Mas totalmente despreparado, que era um inquilino também, era um caso similar com inquilino, os 2 filhos brincando. Eles somaram uma advertência do inquilino anterior. Aí eu juntei o contrato de locação e falei, poxa, mas ele nem morava ali. Como é que vocês estão dizendo que já tinha uma advertência se ele nem morava? Vejam o contrato de locação. Então, olha, não verificam, não conferem. E já fala assim, olha, aplica a multa e vai ser cobrada no próximo boleto. Também não, viu? É errado, a gente manda a parte. O correto seria encaminhar a parte o valor dessa multa. Com Para vencimento que- na assembleia ou não? Não necessariamente. Encaminha a parte, mas só encaminha o boleto depois de receber a defesa. Depois de receber a defesa. Você tem um prazo, você tem que conferir. O direito à ampla defesa é um direito previsto na Constituição. Então, vejam, independentemente do que prevê convenção, regimento interno, lei de condomínios, Código Civil, nós temos a Constituição Federal, que não pode ser esmagada, ser sobreposta em relação a normas que estão em um grau inferior, vamos dizer dessa forma, né? A força normativa da Constituição é a maior, então não pode. Então eu Tá? posso chamar uma assembleia só pra isso? Então antes, por exemplo, se eu tenho um condomínio que tá... Pode. Por quê? Porque, Pode, eu você como condomínio, convoca. não posso pedir pra que ela antecipe essa assembleia Você ou não? pode convocar a assembleia com a assinatura de 1/4 dos condôminos. Então, você pode pedir ao síndico, olha, síndico, eu gostaria que fosse convocada uma assembleia para isso. O síndico fala, não, quem manda aqui sou eu, as normas são minhas, não vou fazer. Você pode tentar passar um abaixo-assinado, só que é necessário ter 1/4 do total de condôminos, dessas Vai assinaturas. colher assinatura. Com 1/4 colheu a assinatura, fez, ó, manda para a administradora, tá aqui. Se a administradora não fizer, judiciário, infelizmente. Nossa, A gente. judicializa, mas vejam, o judiciário vai agir.
Sim. Porque houve abuso de direito. E aí o judiciário pode obrigar que é fazer com contrata que advogado, a paga assembleia seja realizada. honorários e é o condomínio inteiro que vai estar pagando esses custos abusivos. Exato, por uma conduta irregular do síndico, por um abuso de direito, por uma conduta arbitrária. Eu sempre coloco isso nas notificações. É arbitrário. E essa multa, as multas aplicadas recentemente, todas eu consegui o cancelamento. Olha que interessante. Com esse respaldo. Já tô dando a dica aí pro pessoal que quer advogar nessa área. Mas e para quem acaba sofrendo com isso, acaba passando por uma situação similar, não é mesmo? Às vezes assim a gente fala, não, aqui não tem. Eu falo, onde está a normativa de tela de proteção? Ela tinha uns gatinhos, ela falou, não, é diferente. Até eu falei, mas a tela preta é mais discreta, é mais bonita, deixa assim, não é branca. Onde é que tá que é branca? Não existia. Era porque a síndica gosta mais de branco, pessoal. Então ela determinou que fosse branca. Que fosse branca. Aí o que ela fez? Cancelou a multa e convocou a assembleia para determinar que fosse branca. Resolveu. Gente, mas resolveu, mas vejam que quanta arbitrariedade, quanta ilegalidade, às vezes coisas do dia a dia. Mas fiquem muito atentos. Você receber uma multa, não é? Os pais já sofrem tanto. Não é mesmo? Ainda chegar uma multa, algo tão arbitrário, sem uma conversa, sem entender o porquê os condomínios disso. Têm que instituir rodas de conversa ou a famosa mediação. Exato. Por isso você tem em todo o condomínio. Então, quais são os conflitos que eu tô vivendo como família de autista? Então, eu tô com um problema lá no vizinho. Você não vai bater na porta do seu vizinho, a não ser que você tenha muita liberdade, para falar assim, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Eu tornei público que meu filho é autista. Né? Quase fiz um cartaz, fiquei na porta do condomínio. Né? Por quê? Porque o meu filho já não é mais criança. E parece que quando é criança é tolerável. Quando o autista é adolescente, já começa a, né, ficar... mas não é mais bonitinho. E quando é adulto, então, esquece. Eu acho que nem existe adulto autista. É possível, porque as pessoas esquecem que eles existem, né? E a gente tem que entender que essa flexibilização é para todos. Né, para todos nós, mas ter uma mediação, um profissional qualificado e que entenda da área e que possa dar esse suporte vai ajudar muito. Como notificar o condomínio que meu filho é autista? Recebi o diagnóstico. Você acha que tem que comunicar? Como que comunica? Você acha que tem que encaminhar laudo para o síndico? Eu acho que pode chamar o síndico para uma conversa, para que ele esteja ciente da situação, tá? E vamos torcer para que seja uma pessoa sensata, correta, não é mesmo? Sensível. Às vezes, já vi também os casos, fui pesquisar alguns casos similares. Tinha um caso bem interessante, que o síndico tinha 2 filhos com espectro autista. Então ele falou, eu mesmo senti na pele a dificuldade. E ele, como síndico, fez a inclusão de outros condôminos na mesma situação que ele. Mas por quê? Porque ele vivenciava isso, ele já tinha essa consciência. Então, é o que a gente fala, comunicação é tudo. Verbalize, explique, conscientize, chame as pessoas, tragam as pessoas para perto. Eu acho que isso é fundamental. Ou você criar comissões para isso, você pode ter grupos para isso, porque às vezes... Hoje é tão mais comum o diagnóstico, eu acredito que seja feito de uma forma tão mais eficiente. E as pessoas têm na família, conhecidos, isso tá, né? A gente está numa sociedade, a gente tem que saber e lidar com as diferenças. Faz parte de ser humano, gente. É viver em sociedade, nós vivemos uma sociedade plural, é isso. Às vezes a gente olha um pouquinho torto, todos temos preconceitos. As pessoas estão olhando aqui pra gente, estão olhando e falando, nossa, mas ela tem um olho puxado, ela tem um cabelo amarelo. Estão olhando pra gente de uma forma... Tem julgamento, né? Nós somos julgados o tempo todo, nós julgamos o tempo todo, isso faz parte do ser humano, mas... Nós temos que ter essa limitação. Uma coisa é você fazer essa análise, outra coisa é você excluir. A verbalização. Exato. Né? Infelizmente não dá para você mudar o ser humano.
Não dá para você mudar todos, né? De falar que o respeito é obrigatório, né? Então, assim, não dá para mudar todo mundo, não dá para mudar pensamento, mas que vai ter que respeitar, tem que respeitar. E ele tem Exato. direito de morar no condomínio, tem direito de ter dignidade. O dia a dia da comunidade autista já é tão difícil, né? Terapias, questão de busca de direitos, conscientizar a sociedade, porque isso que a gente está fazendo é conscientização. Exato. Então, mostrando a necessidade de conhecer o próximo. E eu tenho certeza que quem começar a estudar sobre autismo vai ter um hiperfoco que nem o meu. Não adianta. Não adianta, porque você, trabalhando em conscientização do autismo, eu estou trabalhando com resgate de valores básicos que vão dar qualidade de vida para a sociedade. Então, incluir não beneficia só o atípico, beneficia todo mundo. E as empresas estão vendo isso. Sim. Eu li uma reportagem também que algumas empresas procuram funcionários com espectro autista por conta do hiperfoco. Eles são extremamente inteligentes. Eu lembro agora de quando eu brinquei com Luan de sombra. Pessoal, eu fiz essa brincadeira com muitas crianças. Vamos no escuro, a gente pega uma lanterna, brinca, faz um patinho, um jacaré. Bem padrão, né? Bem padrão. O Luan falou, eu vou fazer um rinoceronte. Eu falei, oi? Eu nem imaginava. Pessoal, ele falou aqui o chifre, ele fez um rinoceronte perfeito. Então vejam, além de tudo, a criatividade. Sim. A criatividade. E as pessoas precisam entender isso, trazer essa inclusão e aprender. Todos os ambientes são para todos. Em que sentido? No sentido social. Então, escola, trabalho, casa, convívio social, uma festa. Ali a gente consegue conviver com a diversidade. E o mais legal é saber que a gente está em construção todos os dias. Então, eu aprendo muito com o Lu. O Lu aprende muito comigo, aprende muito com a sociedade. Enfim, a gente tem que ter esse compartilhamento. Que aí sim a gente vai ter uma sociedade melhor. É uma sociedade mais segura nas relações humanas. As pessoas têm que entender que elas são humanas. Exato. Falha, pecadora, né? Eu sou limitada em um monte de coisa. Em Nossa. contrapartida, eu sou boa em algumas outras. E o autista é a mesma coisa. Exato, exato. E essa diferença que nos torna humanos, efetivamente. Todos iguais, já pensou? O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Não tinha aquela frase? Exatamente. Poxa, já pensou? Se todos gostassem de ocidentais, eu não tinha marido, minha gente. E você sabe que eu lembrei agora a forma como eles lidam, né? O Luan foi pra escola hoje, ele levou um Kirby, aquele bonequinho rosa, uma pelúcia. Na nossa época, um menino, né? A gente era extremamente preconceituoso. Menino com um ursinho de pelúcia, 12 anos, rosa na escola, mas ia ser zoado até não querer mais. Porque nossa sociedade era muito assim, né? Tinha uns Demais. padrões de comportamento. Era. O Luan fez um monte de amigos. Até que eu acho... Gente, eu vou confessar, mas doendo. Eu acho que até foi uma forma de chamar a atenção de algumas pessoas específicas, meninas. Mas pula essa parte que eu não quero, como mãe, lembrar disso. Mas, você vê, ele se sente parte daquela sociedade da escola. A sociedade Exato. incluiu. E detalhe, escola não tem profissionais da inclusão. Eles chegaram para mim e falaram, Luana, não sei como fazer, mas eu quero fazer. Então, às vezes, nem importa tanto você ser um especialista, mas você ter um coração voltado a respeitar e amar o próximo. E aí você faz esse processo de inclusão muito bem-vindo. Você tá gostando? Tá gostando do Te Acolher, do nosso podcast? Então compartilhe com os seus amigos, divulgue, fale um pouquinho sobre o Te Acolher. Tá com dúvida? Deixa essas dúvidas nos comentários que a gente vai responder todos vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui com a Irina Zum, a doutora Irina Zum, advogada especialista em direito do condômino. E eu tenho certeza que muita gente tá com um monte de dúvida. Vai querer bombardear você de perguntas. Mas o principal é que o podcast serviu para falar sobre conscientização, te trouxe estratégias de como você lidar, porque vai ter conflitos. Nós somos seres de conflitos. Nós buscamos conflitos, né? Sim. E os conflitos nos fazem crescer, na verdade. Uma sociedade sem conflitos é uma sociedade estagnada. Sim. Não é? A gente brincava que nós somos agentes conflitantes. Para que você faz faculdade de Direito?
Na verdade, direito existe porque você conflita. Exato. Aí, se todo mundo viver em amor, perdi meu emprego. Não é verdade? É verdade. Mas olha que interessante. Diante dessas situações, às vezes surgem situações no escritório que eu falo, eu nunca vi isso. Que interessante. Esse caso específico eu nunca tinha enfrentado. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos saber como é que encara dessa forma. Essa questão da multa também levou um tempo para a gente entender, pesquisar, verificar. Então, veja, o condomínio é não ser arbitrário. O condomínio é decidir em conjunto. É fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo, daquela coletividade, se sintam abrigadas, acolhidas. Tem tantas pessoas diferentes, com tantas questões diferentes, culturas e passados. Então, a gente tem a questão hoje da violência doméstica nos condomínios, o síndico informar, de atuar. Poxa, tantas leis hoje com essa inclusão e com essa responsabilidade do condomínio em proteger, sempre em relação aos direitos humanos, por que não nessa seara? Até porque nós somos humanos. Exato! Direito também é para nós, né? Dentro da comunidade autista. E é importante você entender que o nosso objetivo aqui do podcast é te informar, te conscientizar, te trazer à discussão coisas que nós, famílias de autistas, vivemos no nosso dia a dia. E às vezes a gente acha que não tem solução. E a solução dentro das relações de condomínio é conversar, conscientizar. Aí voltamos para a conscientização. Vamos acolher os síndicos que deixam. Vamos escolher a comunidade dentro do condomínio e ensinar que o processo de inclusão vai ser melhor para todo mundo. Sim, sim. Imagina que maravilhoso, todos se dando bem, convivendo de forma harmônica, pacífica, com aquele mesmo interesse. Eu aprendi a formar comissões no prédio, por exemplo. Eu acho essencial. É super interessante. Olha, hoje eu tenho interesse na academia, faço parte da comissão da academia. Vamos sentar, vamos conversar, vamos atrás de orçamento. E o síndico participa também. É uma forma de falar, o síndico é autoritário. Não, mas você foi na assembleia, você se interessou, você participou. As pessoas querem só exigir os direitos e acham que não tem obrigação alguma naquela comunidade. Muito pelo contrário. Se você está gostando, de novo, gente, compartilha, que eu tenho certeza que essa informação é fundamental para alguém que você conhece. E nós estamos caminhando para o final do nosso podcast com a Irina. Passou tão rápido, gente. Nossa! E eu queria deixar registrado, ó. Você viu que a nossa caneca do Te Acolher, tô mostrando certinho? Mostrando certinho, ó. Nossa caneca do Te Acolher, onde nós temos as nossas duas frases, né? Autismo não é doença, autismo é uma diferença. E é por nós, para nós, ninguém solta a mão. Você gostou? Eu vou deixar aqui nos comentários. Quem produz o material do Te Acolher é as Coisas da Sandrinha, que é uma família de autistas também. Olha. Coisas da Sandrinha, você pode pedir sua caneca, sua camiseta, seu chaveirinho. E nos ajudar a ajudar as famílias delas na região do ABC Paulista. Eu quero. Aqui para vocês. E eu quero agradecer de novo, gente, essa produção, tudo que vocês estão vendo, esse cenário maravilhoso, tudo isso faz parte da Usmaias Produções. Se você quiser também, vamos deixar aqui nos comentários o contato para toda essa produção, que eu tenho certeza que você tem um projeto maravilhoso que também cabe aqui na Usmaias Produções. Obrigado, Irina, pela sua participação. Deixa agora um minuto para você fazer as suas considerações finais. Fala um pouquinho aonde te encontra, quais são suas redes sociais. Eu amei, adorei. Foi incrível. Uma conversa, não é mesmo? Eu adorei, é um assunto super importante. Fiquei muito feliz, não só te reencontrar, mas com esse convite incrível. Adorei esse ambiente maravilhoso. Parabéns pela produção. Já vou encomendar minha caneca, pessoal. E, bom, eu tenho a rede social mais particular, vamos dizer assim, mas tem o meu site, né, www.irinauzum.adv.br. Lá tem as informações, os contatos, quem tiver dúvida, às vezes quiser entrar em contato, tem lá todas as informações para a gente poder trocar alguma ideia sobre o assunto. Adoro esse assunto de condomínio e essa questão me fez refletir também. Olha que interessante, hoje eu aprendi
vindo aqui, me preparando para esse podcast incrível, estudando, pesquisando. Eu mais aprendi do que qualquer outra coisa. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, é muito bom te rever. Essa foi uma amiga que a docência me deu. E foi uma das coisas boas que a docência me deu, foi as amizades, mesmo, né? Então, verdade. eu te agradeço muito, te acolher te agradece. E eu me senti acolhida. E esse é o nosso objetivo. E se você quiser saber um pouquinho mais do Te Acolher, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, Te Acolher Brasil, ou se não, luaneloa.sbc, onde a gente passa todas as informações. Nós temos grupos de WhatsApp de acolhimento, nós temos visitas no lar, nós temos 2 projetos que cresceram muito, que é o Te Acolher Brasil nas escolas, onde a gente participa da Semana de Formação dos Professores, a gente leva todo esse conhecimento sobre o autismo e também o autismo na igreja, onde a gente fala sobre inclusão dentro dos templos religiosos, que é tão importante também. Curta lá o nosso material e eu tenho certeza que o próximo podcast você vai amar. Está vindo com uma convidada mega especial para falar sobre direito sistêmico e a sua contribuição para o autismo. Até mais, a gente se vê por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até mais.